Olá, pessoal. A aula de hoje vai ser sobre a metodologia ITERA para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem, né? E para que estudar uma metodologia? Nós esperamos que você, como pós-graduando desse curso, um dia possa precisar, né, fazer parte de um projeto de desenvolvimento de objetos de aprendizagem, ou demandar de alguém ou de alguma instituição o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, tá? Ou até mesmo desenvolver o seu próprio objeto de aprendizagem, como por exemplo, no projeto, na monografia final desse curso, né? Daqui a 2 anos, quem sabe o projeto de vocês seja o desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Então, é por isso que é importante você entender o que é uma metodologia de desenvolvimento de objetos de aprendizagem. O que é o passo a passo para desenvolver um objeto de aprendizagem. Bom, agora, qual a necessidade da gente adotar uma metodologia de desenvolvimento de objetos de aprendizagem, né? É que, em geral, o docente, ele sabe muito bem da necessidade pedagógica para o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem. Ele sabe das dificuldades do aluno, né? E ele domina também o conteúdo pedagógico, né? Mas os docentes não possuem formação suficiente para dominar a técnica de desenvolvimento de um objeto de aprendizagem mais profissional, mais bem acabado, tá? Para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem mais profissional, mais bem acabado e de qualidade, exige uma equipe multidisciplinar, tá? E vocês devem ter percebido, ao buscar objetos de aprendizagem, que a qualidade dos objetos de aprendizagem que existem não é tão boa assim, né? Vocês devem ter percebido isso. E justamente por quê? Pela falta de adoção de uma metodologia e também pela falta de investimento nos objetos, tá? Às vezes acontece de você ter um investimento, mas não possuir pessoas treinadas o suficiente para poder gerenciar esse projeto, né? Participar de um projeto de desenvolvimento de objetos de aprendizagem. Então, daí a importância da adoção e do conhecimento de uma metodologia de desenvolvimento. Para mostrar para vocês um exemplo dessa necessidade de equipe multidisciplinar, de profissionalizar esse processo de desenvolvimento de objetos de aprendizagem, eu vou dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é uma videoaula, tá? Essa é uma videoaula que está sendo mostrada aí para vocês, de um curso coordenado pela professora Silvia Dota, chamado Antártica ou Antártida, tá? Esse curso é gratuito e uma das videoaulas é essa que está sendo apresentada, e você pode observar que ela começa com uma animação, tá? Ela possui um profissional de Libras, né, também. Para fazer essa animação, o professor ele não consegue fazer sozinho, tem que contratar uma equipe técnica. Nem todo professor sabe Libras, tem que ser contratado um profissional de Libras. E aí está o professor dando uma aula que está sendo dada dentro de um estúdio. Por trás dessa aula existe vários profissionais, né, da área de vídeo. Tem o diretor de vídeo, tem a pessoa que cuida da iluminação, tá? Então, para a gente ter videoaulas nessa qualidade, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar, tá? Um outro exemplo é um jogo educacional, tá? Então, para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo do jogo Expedição Antártica, tá? Que é um jogo que foi desenvolvido em parceria da ITERA com vários grupos de pesquisa apresentados na tela. Só para vocês terem uma ideia, foi uma equipe de mais ou menos 40 pessoas para desenvolver esse jogo. O que está sendo apresentado na tela, por enquanto, são imagens da Antártica. Essas imagens, algumas delas estão presentes dentro do jogo ou inspiraram, né, o desenho do jogo. Agora sim começou o jogo, tá? Então, para você desenvolver esse jogo, aí você precisou de um profissional é, é,
da área de artes, tá? Foi um desenhista que fez todo o desenho do jogo. Os programadores de software para programar o jogo, tá? Uma equipe responsável pelo conteúdo pedagógico desse jogo, uma equipe grande, coordenada pela professora Silvia Dota também, que contava com a parceria dos antárticos, que são os pesquisadores da Antártica, para quê? Para consultar sobre determinados conteúdos do jogo, né? Nós sabemos que a Antártica é um continente ainda pouco explorado, pouco conhecido pela população, né? E precisa de uma divulgação científica maior, então esse jogo veio com esse objetivo também, né? Não só de passar o conhecimento da Antártica, mas também outros conhecimentos pedagógicos. Mas exigiu, então, uma equipe de vídeo também, porque precisou ter algumas videoaulas dentro desse jogo, precisou de profissionais de Libras, profissionais de audiodescrição, tá? Então, como vocês podem ver, olha aí, tem aí o nome de todo mundo que participou desse jogo educacional, né? E que foi realizado utilizando essa metodologia que eu vou apresentar para vocês. Um outro exemplo de objeto de aprendizagem é um curso virtual, né? Um curso virtual que é formado por várias aulas, ou seja, vários objetos de aprendizagem. Essas aulas podem estar em PDF, essas aulas podem estar em, como videoaula mesmo, vídeo, né? Bom, para a realização desse curso também foi uma parceria do ITERA com o Instituto TIM, tá? São cursos gratuitos que estão disponibilizados aí na internet. Precisou também de uma equipe multidisciplinar. Além de uma equipe de vídeo, né? Tinha até maquiador, na época, como pode ser observado aí na foto, bem diferente do que vocês estão vendo aqui na tela, né? Então, existiu toda uma produção por trás, existiu também um profissional responsável pelo design do curso, né? Pela interface gráfica do curso. Precisou ter pessoas que entendiam do design instrucional para nos orientar, profissionais responsáveis por colocar esse curso no ar, tá? Então, uma equipe muito grande também por trás da elaboração desse curso, tá? Que é considerado um objeto de aprendizagem com uma alta granularidade. Bom, então, as vantagens da adoção de uma metodologia é que para tudo isso aí que a gente viu, que eu mostrei para você, para todos esses exemplos, né, é necessário um planejamento, é necessário uma sistematização do processo, uma boa gestão do processo, tá? Então, por isso que é importante, né, a apresentação dessa metodologia aqui agora. Bom, e aí, mas por que utilizar justamente a metodologia ITERA, né? É que quando começamos a atuar na área de produção de objetos de aprendizagem, nós fomos pesquisar na literatura, né, o que existia que poderia nos ajudar. Encontramos muitas metodologias que considerava apenas o desenvolvimento de um software, tá? Mais a parte técnica do desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, mas esquecia a parte pedagógica. Outras metodologias, elas se originavam do design instrucional, tá? Que é do planejamento de cursos, mas deixava de lado a parte técnica. E existia até algumas metodologias específicas para objetos educacionais, mas elas também possuíam lacunas. E aí, nós resolvemos propor a nossa metodologia, tá? Essa metodologia, ela considera parte técnica e parte pedagógica de uma forma mais equilibrada. Hoje ela é utilizada em várias regiões do país, tem vários artigos aí publicados relatando o uso da metodologia ITERA, tá? Então, por isso que nós vamos apresentar essa metodologia aqui para vocês. Mas, na verdade, vocês já conhecem essa metodologia. Vocês vão ver que vocês já estão conhecendo essa metodologia. Só que a gente apresentou essa metodologia para vocês de uma forma invertida. Primeiro nós apresentamos a parte prática para agora a gente introduzir a teórica. Fizemos isso de forma proposital, para que quando fosse apresentada a teórica,
facilitar seu entendimento, tá? Bom, que se alguém quiser mais detalhes sobre a metodologia ITER e também conhecer outras metodologias, é só consultar o volume 2 do livro de objetos de aprendizagem. Bom, a metodologia ITERA, ela possui 4 componentes: fases, etapas, artefatos e papéis. Nós vamos apresentar aqui neste curso aqueles que consideramos mais importantes para esse curso, tá? Bom, primeiro são os papéis, tá? Os papéis, eles descrevem como que as pessoas, tá, envolvidas no projeto de desenvolvimento do objeto de aprendizagem devem se comportar com relação às atividades que elas executam, ou seja, são as funções que essas pessoas executam, tá? Então, por exemplo, uma pessoa ela pode assumir mais de um papel na metodologia ITER, tá? Quais são esses papéis da metodologia ITER? São 12 papéis. Então, por exemplo, nós temos o papel do professor conteudista, que é o professor responsável pelo conteúdo. Nós temos o papel do designer gráfico, que é o responsável pela interface gráfica do objeto de aprendizagem. Nós temos a equipe técnica. Então, se é um objeto de aprendizagem do tipo vídeo aula, nós vamos ter uma equipe técnica de produção de vídeo. Se é um objeto de aprendizagem do tipo software educacional, nós vamos ter uma equipe técnica relacionada a jogos, a desenvolvimento de software, tá? Então, essa equipe vai variar de acordo com o tipo de objeto. Vamos ter profissionais responsáveis por testar o conteúdo, tá? Vamos ter profissionais relacionados à acessibilidade. É interessante também envolver os próprios alunos nesse processo de criação do objeto de aprendizagem. Para vocês entenderem melhor quais são os papéis, vamos passar uma atividade prática relacionada a isso. Mas enquanto eu estiver falando da metodologia ITER, pensem qual é o papel que você poderia exercer dentro da metodologia ITER. Um papel mais técnico, um papel mais pedagógico, as duas coisas, tá? Então já vão refletindo. Bom, um outro elemento importante, né, um outro componente importante da metodologia ITERA são as etapas, tá? Então, nessa figura é apresentada as etapas da metodologia ITERA. Cada círculo é uma etapa. Nós temos aí uma etapa central, que é a etapa de gestão de projetos, que ela permeia todas as outras etapas. A primeira etapa é a etapa de contextualização, que é a etapa que você já conhece. Você já fizeram a contextualização do objeto de aprendizagem. É o contexto pedagógico, é o cenário de uso, é dizer qual que é o problema pedagógico que o objeto de aprendizagem ele resolve, ele vai tentar solucionar, o público-alvo desse objeto, quais são as disciplinas, né, desse objeto, as emendas com que esse objeto poderia ser utilizado ou reutilizado, né? E depois, a segunda etapa é a etapa de requisitos, que também você já conhece, que são os requisitos pedagógicos e técnicos. É uma etapa onde você vai definir quais são os requisitos, as funcionalidades do seu objeto, qual a abordagem pedagógica que o teu objeto deve seguir, tá? E nós temos a terceira etapa, que é a etapa de arquitetura, que é a etapa que vocês vão produzir essa, nesse curso ainda, tá? E eu vou dar uma aula específica para essa etapa de arquitetura, que é uma etapa de esboçar o objeto de aprendizagem, de colocar no papel, tá, a sua ideia, de começar a conceber do objeto de aprendizagem, ele vai sair do papel, da contextualização de requisitos e começar a ser concretizado na etapa de arquitetura. Depois disso, o objeto de aprendizado ele vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, se for um objeto de aprendizado do tipo videoaula, é na etapa de desenvolvimento que ele vai ser produzido, que a gente vai para estúdio, que ele vai ser editado, tá? Depois nós temos a etapa de teste de qualidade, que é onde o objeto de aprendizagem vai ter que ser testado para verificar se ele não tem nenhum defeito, se ele tá fácil de ser utilizado.
Depois a etapa de avaliação pedagógica, que é quando você vai colocar esse objeto de aprendizagem, testar esse objeto de aprendizagem, mas de uma forma a testar, a avaliar a aprendizagem dele, diferente dos testes, tá? E aí você vai para a sala de aula, vai verificar qual é a aprendizagem, se aquele objeto de aprendizagem está ajudando, né, na aprendizagem do aluno. A etapa de disponibilização, que é quando você disponibiliza esse objeto no repositório de objetos de aprendizagem específico, vocês já conheceram alguns, tá? E a etapa de ambientes e padrões, que são algumas diretrizes, é uma etapa mais técnica, porque o seu objeto deve seguir, tá? Para poder ser um objeto de qualidade. E a gente tem a etapa de gestão de projetos, que é aquela etapa que vai gerenciar as pessoas, o tempo, o escopo do objeto, tá? O custo. Vocês, de certa forma, já estão exercendo a gestão de projetos no desenvolvimento do seu objeto de aprendizagem. Vocês estão tendo que produzi-los em um determinado tempo, estão tendo que conversar na equipe para saber quem pode contribuir com o quê, tá? E isso vai ficar ainda mais claro quando vocês definirem o papel de cada um nessa aula, tá bom? Então, resumindo, né, vocês já fizeram a etapa de contextualização, já fizeram a etapa de requisitos, vão fazer agora a etapa de arquitetura, tá? E o projeto de vocês vai ser a entrega dessas 3 etapas, que essa arquitetura eu vou orientá-los depois numa outra aula. Bom, um outro componente importante da metodologia ITER, então veja bem, nós falamos dos papéis, nós falamos das etapas e agora vamos falar dos artefatos. O que são artefatos? É um nome que a gente dá para todos os dados gerados durante as etapas de desenvolvimento do objeto de aprendizagem. Então, por exemplo, documentos Word que você gera durante o desenvolvimento do seu objeto de aprendizagem é um artefato. Planilhas de controle de curso, por exemplo, do projeto, é um artefato. O próprio objeto de aprendizagem, ele é um artefato, tá? Vocês já desenvolveram 2 artefatos, né? Que é o artefato de contextualização e o artefato de requisitos. Esse é um exemplo aí do artefato de contextualização. Então, assim, dentro dos artefatos, a metodologia ITERA, ela oferece diretrizes. O que são diretrizes? São recomendação. É um guia para que você possa montar aquela etapa do objeto de aprendizagem, tá? Então, para que você possa começar a pensar na sua contextualização, a gente fornece um guia que te ajuda, tá? Também a metodologia também fornece diretrizes para a elaboração de requisitos técnicos e pedagógicos do objeto de aprendizagem, né? À medida que vai respondendo as questões desse guia, vocês vão se familiarizando melhor, concretizando melhor, organizando melhor a ideia do objeto de aprendizagem, tá? Bom, existem outras diretrizes, tá? Que é a diretriz para avaliação do objeto de aprendizagem, diretriz para teste do objeto de aprendizagem, mas que nós não vamos apresentar nessa disciplina, vocês vão ter depois disciplinas relacionadas a isso. Bom, então finalizamos essa aula. Quais são os pontos importantes? Tá? Primeiro, entender a importância da adoção de uma metodologia. Tá? Entender quais são os componentes da metodologia ITERA, etapas, artefatos e diretrizes e papéis, e refletir sobre o seu papel dentro da metodologia ITERA. Bom, quem quiser se aprofundar no assunto, tá aí o livro Objeto de Aprendizagem, volume 2, gratuito, tá? Para quem está produzindo objetos de aprendizagem do tipo jogos, como é um objeto de aprendizagem mais complexo, nós temos uma adaptação da metodologia ITER específica para jogos que está aí nesse link, tá? Mas não será cobrado nesse curso, no conteúdo dessa disciplina, tá? É só para quem quiser se aprofundar nisso e de repente fazer uma monografia no final de curso nisso. Fica a dica aí. E era isso, pessoal, que eu tinha que apresentar na aula de hoje. Eu agradeço a atenção e até a próxima aula. Um abraço a todos.